Olá, aluno do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 43 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Fungos é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, compreender o que são fungos e identificá-los aonde? No dia a dia. Comparar fungos que são bons e fungos que fazem o quê? Mal. Identificar a penicilina como um fungo importante para a fabricação do quê? De medicamentos. Isso mesmo. E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar do quê? Uma folha de sulfite, que é opcional, o seu caderno de ciências e os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando que se optar pela folha de sulfite, depois não se esqueça de colar, ou grampear no seu caderno para não perder a sua atividade. Por que a professora dá essa opção de usar folha de sulfite? Porque tem algumas atividades que nós precisamos o quê? Realizar um desenho, estar criando alguma coisa. E daí nas folhas com linhas, acaba ficando meio ruim. Então você pode desenhar numa folha de sulfite e colar lá, Até se você achar melhor, necessário, pode estar recortando, bem bonitinho e colando ali também, ok? Combinado? Então separa tudo para que assim que acabar a nossa videoaula, você estar realizando a sua atividade. Fungos. Olha só, e o que nós temos aqui nessa imagem? Um tipo de fungo. E o que é isso? Cogumelo. Isso mesmo. Então, os fungos não são plantas nem animais. O que eles são? Eles são organismos heterotróficos, Heterotróficos. Não é helicópteros, É heterotróficos, certo? Ou seja, não produzem seu próprio alimento. Então, eles não produzem o seu próprio alimento. Podem ser unicelulares, com apenas uma célula, ou também pluricelulares, com várias células, certo? Então, aqui, observe, nessa imagem, leveduras são fungos unicelulares, utilizados para a fermentação alcoólica. Então, os fungos ajudam, também a fermentar. E aqui, nesta outra imagem, nós temos o quê? Mofos, O mofo, ele é o quê? São fungos pluricelulares, que podem aparecer em ambientes úmidos, Então, se a casa de vocês, onde vocês moram, é muito úmido, às vezes acontece, de embolorar, ficar mofo a parede, alguma parte da casa, Então, isso é o quê? É um fungo, E aonde encontrar, então? Os fungos são encontrados aonde? Na água, no solo e em outros organismos, mas principalmente em lugares úmidos, Como aqui, nós podemos observar aqui, um exemplo de um mofo negro, bem escuro aqui, o mofo branco e também o mofo aonde? Em paredes úmidas. Então, normalmente o que? A gente encontra essas partes mofas em ambientes que são úmidos, ou até mesmo em roupa, toalha de banho. Se você tomou banho, se enxugou e o tempo tá chuvoso e a toalha não seca, aparece lá as manchinhas escuras, as manchinhas pretas, o mofo. Então, onde tem muita umidade vai ter o quê? Vai ter fungo e vai gerar o quê? Vai gerar um mofo, tanto nas paredes, nas roupas, enfim, no nosso derredor. Alguém aí já observou? Na sua casa tem umidade, tem mofo? Às vezes, um lugar que é bem comum de se encontrar é no banheiro. Por quê? Porque no banheiro a gente toma banho, dá todo aquele vapor e fica, E fica aquele vapor lá.
Então, com essa umidade vai gerando o quê? Vai gerando mofo, certo? E na alimentação, os fungos se alimentam absorvendo o quê? Nutrientes através do quê? De enzimas que fazem parte do quê? Da sua digestão. E essas enzimas auxiliam na digestão, certo? Então aqui, ó, os fungos retiram os nutrientes dos alimentos, né? Então os fungos nos alimentos causam o que chamamos do quê? De bolor. Alguém aí já foi pegar uma fruta, comer e daí viu, tá verde, já tá o quê? Embolorada. Ou pão, né? O pão também é bem comum acontecer, né? Tanto no frio quanto no calor, né? Dele estragar e embolorar. Certo? E os fungos na alimentação? Então, há fungos consumíveis, como por exemplo os cogumelos, trufas, o fermento para pães e na fermentação de outros produtos alimentares. Então, ali o fungo está presente, né? Para a gente poder usar o quê? Então, o fungo, ele faz essa fermentação, certo? Quando vai fazer um pão, vai fazer um bolo, né? Vai fazer um cookie, alguma coisa, o fungo tem esse poder, então, né? Ó, aqui nós temos o quê? O exemplo de cogumelos. Lembrando que não é possível comer qualquer cogumelo, então não vai sair, né, fora de casa, num gramado, em algum lugar, eu vi um cogumelo, eu vou poder comer porque ele é comestível, é um fungo, é isso, aquilo. Não, não pode. Só pode comer os específicos que nós encontramos no supermercado ou em casas, né, que vendem esse tipo de coisa. Fermento biológico, né? Então, o fermento de pão, né? Tem gente que faz cookie, que faz outras coisas também com esse mesmo fermento de pão. Então, este fermento também é o quê? É um fungo comestível, é algo que a gente come, né? Quem aí come pão? Não esse pão aqui embolorado, né? Mas o pão normal. Todo mundo come pão? Então você está, né, se alimentando de pão e está comendo o quê? Um fungo. E temos aqui outro exemplo do quê? Das trufas, né? Que também são fungos o quê? Consumíveis, que nós podemos comer sem medo, certo? Mas também o quê? Há fungos que estragam os alimentos e há fungos que são essenciais para a produção de alguns alimentos. Então vejam só, que coisa, né? Então tem os que são bons e tem os que são ruins, né? Por exemplo, aqui, né, ó, os não comestíveis são o quê? Quando eles já estragaram o alimento, né? Que nem quando você vai pegar um pão, um pedaço de pão, por exemplo. Ele tá com aquelas manchinhas verdes, você vai comer? Não, né? Você não vai comer quando tá com fungo. Então, a mesma coisa aqui, né, para as frutas e verduras. E os fungos comestíveis, então, estão aonde? Né? No fermento do pão, nas trufas que nós vimos aqui, ó, no bolo e também algumas bebidas vai o fungo para quê? Para que seja feita aquela fermentação, certo? Então, esses são comestíveis. E alguns fungos são usados na fabricação de antibióticos. O que é antibiótico? Nos remédios, isso mesmo. A penicilina, né, é um antibiótico fabricado a partir de fungos e utilizada para combater doenças bacterianas. Normalmente, né, um exemplo bem comum, eu vou falar, né, do meu caso, porque é uma coisa que a prof tem desde quando era criança, as amígdalas, né? Nunca operei, mas as minhas amígdalas são grandes. Então, sempre é meio corriqueiro, assim, 1 ou 2 vezes por ano, a minha amígdala ataca, ela dói muito, não consigo engolir, quase não consigo falar, e não adianta tomar anti-inflamatório, né? Ou algum remédio para dor.
eu já tenho que partir direto para o antibiótico. Então, os fungos, né? Ali no caso desse exemplo da penicilina, ela é um fungo que ajuda, então ela faz o quê? Ela ajuda a combater essas doenças causadas por bactérias, certo? Então, nesta nossa aula, nós falamos o quê? Sobre os fungos. Vimos que tem os ruins e que também que temos os bons, né? Que é no caso da fermentação das coisas. Vimos que temos encontramos eles aonde? Nos cogumelos, mas não se esqueça, muito importante. Então, não pode ir no seu quintal e arrancar um e comer. Não, isso não pode fazer. Só pode comer os que são específicos, que são encontrados no mercado e em casas que vendem, né? Em celeiros, que vendem produtos naturais. E o que é mais importante, então, também, que nós vimos que os fungos também podem ser usados para produção de remédios, ok? E lembrem que não vão comer também aquela comida que já estragou, né? Que está com os verdinhos de fungo. Então, nós podemos observar o quê? Que desde lá, né, das bactérias, dos protozoários e agora nos fungos, nós temos o quê? O lado bom e o lado ruim. Então, sempre vai ter o bom e vai ter o ruim. E que todos, né, ambos são o quê? Necessários para o nosso ecossistema. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos especificamente sobre o quê? Os fungos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, só é você voltar e assistir o vídeo novamente. Até a próxima aula!